Olá, eu sou Fernanda de Castro, estou de volta com o Conect Cidade, o podcast direto do Ceará Tech Summit, que hoje está no seu último dia, mas ainda tem muito o que se ver por aqui. Tem palestra, tem workshop, tem os premiados do Prêmio Destaque Ceará Tech Summit, tem os premiados também do Hackathon e ainda tem aqui todo esse ecossistema de expositores de startups. E o Sebrae, ele tem 11 escritórios regionais espalhados no Nordeste. Então, nós não poderíamos finalizar essa participação do Conect Cidade sem conversar com alguns desses escritórios. Então, nós convidamos o Cleverson Carlos, que é articulador do escritório do Sebrae do Sertão Central, e também a Elisângela Melo, articuladora do escritório do Sebrae do Cariri. Sejam muito bem-vindos. Eu já vou perguntando, vocês estão amando o Ceará Tech Summit? A gente está encantado desde o primeiro dia. A gente participa das concepções, do planejamento, mas quando a gente vê nascido, acontecendo, a gente fica realmente com orgulho de fazer parte de tudo isso. É incrível. O Ceará Tech Summit veio, né, em uma proposta super ousada em 2024, vem sempre evoluindo ao longo desses últimos anos e foi muito surpreendente ver, né, a concretização de um projeto que iniciou ainda em janeiro, sendo concluído, né, hoje, no seu terceiro dia, com muitas oportunidades, muitos negócios sendo gerados e com a possibilidade aí de transformação da vida desses jovens empreendedores que estão aqui vivendo essa experiência. Vocês, obviamente, trouxeram pessoas das regiões dos escritórios de vocês, Sertão Central e Cariri, para participar aqui da Ceará Tech Summit. Como é que tem sido a participação dos dois escritórios aqui? Bem, falando no Cariri, a gente fica no sul do estado, é uma distância significativa. Se não fosse a questão dos quilômetros, com certeza a gente estava com um número muito superior. Mas mesmo assim, a gente trouxe 20 startups, entre games e startups multissetoriais. A gente também está aqui com o ecossistema local de inovação, com os atores que fazem parte desse ecossistema e com várias empresas tradicionais da região que estão vindo aqui beber da fonte da inovação nesse evento. Então, a gente trouxe algumas caravanas que passaram os 3 dias e que estão saindo daqui com uma mudança de mindset, com empolgação e entusiasmo. No Sertão Central foram 12 startups que estão expondo durante esses 3 dias de evento. Também tivemos aí uma participação no ambiente do ecossistema local de inovação, onde nós tivemos atores, né, estratégicos que compõem a rede de inovação do nosso território. E tivemos aí, e aí isso é um ponto positivo, né, na região do Sertão Central, tivemos 7 caravanas, né, de empresários, de estudantes, de startupeiros que vieram aqui vivenciar essa belíssima jornada, essa belíssima experiência que é o Ceará Tech Summit. Acaba também sendo um ponto de encontro de várias comunidades. Isso. As comunidades de inovação, ela está sendo estimulada, trabalhada e provocada pelo próprio Sebrae, que entendeu que é importante a força desses grupos que trabalham com um propósito comum e eles acabam fazendo com que todo o ecossistema se integre. Então, as comunidades são 15 existentes hoje no estado do Ceará. Todas as regiões possuem no mínimo uma comunidade e elas estão exatamente aqui nesse ambiente de ecossistema local de inovação. É logicamente que esses grupos são formados por voluntários que têm o mesmo propósito e que muitos deles são startups e outros só são entusiastas da inovação que estimulam o acolhimento e fomentam esse empreendedorismo. Agora, Cleverson, essa participação, né, o Ceará Tech Summit, né? Vocês estão aqui, trouxeram as pessoas, né, dos vários lugares do Ceará. Vocês já conseguem ouvir deles o que está sendo de bom, o que está sendo de resultado? Como é que tem sido esse feedback de imediato entre vocês e eles?
As empresas que estão participando, né, as startups, têm nos relatado a perspectiva de negócios futuros, né, de conexões que estão sendo feitas aqui, de oportunidades que em outro tipo de evento talvez não tivessem, principalmente pela pluralidade que nós temos aqui de startups, né? Esse ano tivemos uma distribuição por setor, segmento, então isso facilitou muito a interação Sim. dos pares, né, de startups ali que são do mesmo segmento, mas também conexão com outras. Então, nós com certeza teremos aí bons frutos após o STS, e principalmente com o estímulo da ampliação do número de startups no nosso estado. Porque quando a gente fortalece essas comunidades dentro dos territórios, nós temos a intenção, a cada dia que passa, de estimular o desenvolvimento e surgimento desses novos modelos de negócio. Então, naturalmente, às vezes as startups chegam aqui no evento, observam, inclusive, outros modelos de negócio que podem replicar ou aperfeiçoar e saem daqui, muitas vezes, com a cabeça fervilhando, já pensando qual é a próxima startup que ela vai montar. Então, a gente tem percebido que foi um ambiente muito favorável para essas conexões, mas, acima de tudo, a consolidação dos modelos de negócio que vieram expor durante esses 3 dias. Elisângela, lá no Cariri, como é que tem sido a atuação do Sebrae? Como é que vocês trabalham lá o escritório? Tem o quê? Quais são os equipamentos que vocês têm lá? A gente vem trabalhando em inovação há alguns anos. Acho que em 2017 a gente começou a perceber isso, criando uma forma. A gente lá no Cariri, em Juazeiro do Norte especificamente, foi criada a primeira lei de inovação em 2017 ainda. Com isso, né, houve um avanço com equipamentos de inovação. Hoje a gente tem o Centro de Inovação Tecnológica, que foi um edital da FUNCAP, junto com a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte e a Universidade Regional, que é a UCA, e os demais atores como o Sebrae, entre outros. E ele está nesse momento em reforma para poder ser inaugurado, se Deus quiser, ano que vem. Nós temos 3 comunidades de inovação que ocupam outros ambientes que existem, como o Fab Lab, que existe lá de uma empresa privada, que é uma universidade, que é o Garage Lab, mas também está sendo discutido e já em negociação com a Prefeitura Municipal um Fab Lab público, né? Fora isso, tem vários co-works, tem centros de espaço maker, lab, e isso faz com que tudo se anime para que esses jovens se conectem, pensem soluções, façam eventos, façam programas. A gente roda várias instituições lá com grandes programas. E o Sebrae faz essa orquestra, exatamente, para tudo isso fazer funcionar de forma integrada, para que todo mundo perceba que faz parte de uma conexão única, uma rede que vai beneficiar toda a região. É como se fosse uma ponte. Exato. E agora, Cleverson, lá no Sertão Central, há quanto tempo existe o escritório, né? E o que você já viu de avanço desde o início até agora em termos de inovação? A pergunta foi... Tá. O escritório do Sertão Central, se eu não estou enganado, já temos quase 40 anos, né? Certo? Eu sou sou da geração mais recente, né? Mas... Será que ele me chamou de velha? Não, você não estava lá nesse período. Mas assim, essa pegada, né, da inovação, ela é muito recente, né? Se a gente olhar isso no estado do Ceará. Juazeiro foi 2017. É porque o tempo passa muito rápido. Rapidíssimo. E no Sertão Central, a gente vem trabalhando ao longo dos últimos anos, mas emplacar mesmo foram nesses últimos 2 anos, né, onde a gente conseguiu aí perceber uma interação, uma conexão muito mais forte dos atores que compõem o ecossistema local de inovação, incluindo a perspectiva, né, da implantação de um centro de inovação que vem sendo costurado, né, construído pela Prefeitura Municipal, que vai ser a estação tecnológica. E o interessante é porque, muito rapidamente, a estação tecnológica é uma antiga estação ferroviária, né? E no passado, as pessoas, o desenvolvimento econômico do município de Quixadá, ele existia em função do algodão. Então, a estrada de ferro era utilizada para o deslocamento do algodão para as indústrias.
E hoje é muito simbólico a gente voltar para esse espaço com os jovens, né, com a tecnologia, com a inovação. Então, a Estação Tecnológica tem uma perspectiva de ser inaugurada no começo de janeiro, né, do próximo ano. E Agora. já, né, daqui a alguns meses. E já também com a estrutura de um Fab Lab, né, com a estrutura de um Sebrae Lab e com a estrutura de Cowork, que vai receber startups, parceiros, entidades que compõem toda a rede de inovação no Sertão Central, né, e algumas dessas com representatividade no estado do Ceará. A gente vê um avanço muito rápido das startups, né, dos surgimentos das startups. Há uns 2 ou 3 meses eu conversava com o pessoal do Sebrae, mais precisamente com o Ebert, e ele me falava de 400 startups no Ceará, e agora, a penúltima vez que nós conversamos aqui no Ceará Tech Summit, ele me falava que já são mais de 600. E aí eu queria saber na região de vocês, como é que tem sido essa evolução, quais são as ideias que têm dado certo, né? Como é que tem sido o trabalho de motivação, de gestão e mentoria com essas startups. A gente percebe esse avanço, Fernanda, porque passou a interiorizar essa estratégia de inovação. É tanto que quando o Cleverson falou que tem 2 anos que realmente está sentindo, é justamente por essa estratégia do Sebrae que está interiorizando para que isso alcance, né, todo o estado do Ceará. Lá no Cariri, a gente tem formalizada mesmo startups que já fazem negócios, a gente tem mais de 30, mas no universo que está em ideação, em validação, essa questão é muito, é infinito, né? Todo dia aparece um no mapeamento que a gente faz. Mas de uma maneira da gente apoiar essas startups, nós temos programas de residência que roda aqui na capital e está rodando lá no Cariri. Já está na segunda edição, já tem fila de espera para a próxima edição. Nós temos programação o ano inteiro com meetups, com jornadas, participando de desafios, participando de consultorias, eventos, e a gente faz agora, está rodando agora esse mês, inovação aberta, que é pegar essas startups ou jovens que estão em momento de ideação de solução, com as empresas tradicionais que trazem dores reais, e elas apresentam as necessidades, e esses jovens apresentam soluções, e as empresas vão investir nessas soluções. Isso se chama inovação aberta, o Sebrae faz parte também dessa provocação, e a gente está falando de uma região que tem polos econômicos vocacionais de bastante representatividade, como o turismo, polo calçadista, que absorve muita tecnologia, e o polo metal mecânico. Então, isso faz com que a gente consiga perceber a absorção dessa inovação dentro da própria região. Não vai precisar os jovens saírem para poder investir fora, vai conseguir fazer dentro mesmo. E como é que vocês conseguem lá, Elisângela, que esses jovens, a gente diz jovens, mas aqui nós temos senhores de mais de 70 anos. Jovem na sua idealização, isso, no né? seu mindset. Pronto, no seu mindset. Como é que vocês atraem, como é que as pessoas que querem participar lá na região do Cariri podem buscar o Sebrae? Bem, a gente tem uma área específica de inovação, um gestor próprio da inovação, e as comunidades fazem com que isso chegue em todo canto. Então, quando chega no escritório, a gente já seleciona e já direciona para esse ambiente de inovação. Nós temos um Sebrae Lab dentro do nosso ambiente e é aberto ao público. É só chegar e entrar e ficar. Então, lá ele bebe de todas essas informações. Fora isso, a gente vai através das comunidades e dos demais atores. Todos conhecem o plano de trabalho um do outro. E isso faz com que alcance mais pessoas para poder entender do que é que está acontecendo, dos eventos que tem, a programação que existe. O que é que a gente está precisando fazer agora? É estruturar isso em plataforma para que a gente possa calendarizar todos os eventos, programas e projetos que existem de inovação, porque vai ficar mais democrático para que todo mundo alcance essas informações em tempo ágil. E lá no Sertão Central? Lá no nosso território, isso em nível de mapeamento, nós devemos ter aproximadamente 20 startups que estão ali no nosso radar, estão no nosso dia a dia, interagem com a gente. Aqui mesmo nós temos 12, tiveram algumas que não vieram. Mas a principal estratégia que a gente adota lá no território é através das maratonas empreendedoras dos hackathons, que são momentos onde nós juntamos um monte de gente, literalmente, pessoas que têm ideias de negócio
e juntos conduzimos um processo para que no final dessa jornada saiam projetos, saiam startups, MVPs, que possam ser validados no mercado e após validação se tornar em produtos, né, que comecem a monetizar. Então, hoje a principal estratégia que a gente tem adotado é essa. Os eventos também são momentos de encontro, né, de conexões. Recentemente, nós realizamos uma ação que foi um aquecimento para o STS, que foi o Monolito Summit, que contou aí com a participação de aproximadamente 600 pessoas nos 2 dias, né, somando os 2 dias de evento, onde nós abordamos várias temáticas, dentre elas o próprio papel das comunidades de startup. A Elisângela foi uma das palestrantes lá, né, conduziu esse painel das comunidades de startup. Também falando sobre modelos de negócio, ideias de negócio, falando sobre acesso a crédito. Então, assim, existe todo um ambiente que está sendo construído para o desenvolvimento desses projetos. Hoje, dentro do território, os principais parceiros que têm estado junto conosco nessas ações, além das universidades, é o próprio poder público. Né? As universidades sempre fomentam, né, o desenvolvimento desses projetos, o poder público, e hoje também a gente tem envolvido aí outras entidades como os próprios agentes bancários, né, que precisam, em alguns casos, aprofundar essa discussão de como que a gente consegue acessar recursos sem ser somente, por exemplo, com o investidor anjo, né? Porque investir em startup ainda é ninguém vai investir o seu dinheiro naquilo que não tem a perspectiva de retorno, né? E acaba que a validação do Sebrae é muito importante para essas startups e dá também a segurança para quem está investindo, para quem está colocando o dinheiro naquela ideia. Exatamente. Então, dependendo do processo que aquele projeto passou, as experiências, né, nós geramos essa base de conhecimento, né, inclusive de mentorias, né? Existem alguns projetos nossos, todas as maratonas que acontecem lá no território do Sertão Central, os projetos finalistas e que nós enxergamos que tem um potencial de crescimento, nós fazemos a contratação de mentorias, inclusive gratuitas, para a continuidade desse projeto. Isso também acontece lá no Cariri, inclusive dentro do próprio Lab, né, Li? Então, existe esse processo de mentoria de estímulo, né? Então, aqueles projetos que a gente acredita que tem potencial, a gente aposta, né? Investe ali com consultorias, com mentorias, que irão ajudar essas startups a se consolidar no mercado. Hoje, especificamente no município de Quixadá, nós temos o único polo, o único campus universitário, né, que é a UFC, que 100% dos seus cursos são de tecnologia. São aproximadamente 1.200 alunos só dos cursos de tecnologia. Então, o futuro aí é de muitas startups, é de muita inovação e também tecnologia, porque a gente precisa explicar que inovação e tecnologia não são a mesma coisa, mas podem estar juntas. Exatamente. Então, essa é uma perspectiva muito positiva, né? É um ambiente muito favorável para que essas startups surjam, se desenvolvam, porque a gente pega quem junta, aproxima, quem desenvolve tecnologia com os atores, as empresas que têm as suas necessidades e juntos eles podem ali desenvolver soluções que vão naquele primeiro momento resolver os problemas da comunidade local, mas tem total capacidade de ser escalada para outros ambientes, para outros territórios, para outros municípios, quem sabe até para outros países. E as startups, né, Alessandra, acabam sendo também fornecedoras de soluções para o setor público e também o setor privado, né? Não precisa ser exatamente só diretamente para um cliente, ela também trabalha B2B. Você foi muito cirúrgico nessa sua fala agora, porque a inovação, ela é transversal. E também realmente não é só tecnologia, você pode inovar no seu modelo de gestão. Né? A ideia é que a inovação lhe traga melhor lucratividade, ou menos desperdício, enfim, seja mais eficiente.
Então, a gente hoje tem várias perspectivas de trabalhar no setor público, inovação no setor público. A gente já vem iniciando um trabalho com as salas do empreendedor, que é um equipamento que é parceria do Sebrae com as prefeituras, que atende os microempreendedores individuais ou aqueles que ainda são informais para poder se formalizar. E hoje a maioria das salas já utilizam atendimento remoto, com inteligência artificial no próprio celular, e a gente está tentando expandir e estruturar isso de uma forma melhor. Fora isso, a gente também está trabalhando de forma piloto um diagnóstico de maturidade digital dessas gestões municipais para entender como é a prestação de serviço para o cidadão, porque isso, quando se usa a questão da inovação e aí sim tecnologia, isso é integrado, as informações elas são conectadas, isso faz com que o serviço prestado ao cidadão seja melhor e seja realmente mais assertivo e diminui o desperdício também. Então, você perceba que a gente está começando a ter uma capilaridade de inovação que vai para os setores tradicionais com o Sebrae Tech e outras consultorias, para as startups, que são para os empreendedorismo com base de inovação ou tecnologia, e agora para a gestão municipal. Então, a inovação está sendo muito um processo de uma vanguardista do Sebrae, que está trazendo realmente resultados incríveis. A gente vai perceber isso de uma forma muito escalável nos próximos anos. E a gente está conseguindo trazer atores importantes para esse processo, porque o Sebrae também não tem braço para fazer isso, né? Uhum. Agora, sim, eu queria que vocês, nesse momento, já finalizando o Ceará Tech Summit, vocês falassem do que vocês estão levando na bagagem de vocês para as regiões de vocês, para os ecossistemas de vocês. Tá? Tá. Assim, primeiro, o nível de excelência que a gente precisa levar para os nossos eventos no interior do estado, né? Eu acho que a gente aumentou muito o sarrafo do que é realizar um evento, né? Isso é o que nos encanta no Sebrae, porque a cada dia que passa a gente consegue se superar, sem falsa modéstia. E isso é muito positivo. O outro é a gente conseguir estimular ainda mais as conexões entre as startups que estão na nossa região com startups de outros territórios. E outro ponto também que a gente precisa levar para a região é o aumento, né? Como que a gente consegue aumentar a quantidade de startups no território, do território Sertão Central. Eu vou falar só mais um, porque senão eu não vou deixar a Elisângela falar, né? E o outro é a necessidade cada vez maior de aproximação do setor de quem desenvolve a solução com quem precisa da solução. Então, essas são as minhas principais. Eventos como esse oportunizam trazer pessoas que a gente não encontra no dia a dia ou às vezes dentro mesmo do próprio Sebrae. Então a gente faz um network gigantesco. E esse network, ele também passa para os empresários da gente. A gente, nos mais de 100 empresários que a gente trouxe, a gente percebeu que eles estão fazendo essa troca. Isso não tem preço, né? Contatos certos, network, ele oportuniza muitas coisas. Uma outra coisa também de grande aprendizado foi o formato de investidores que vieram para o evento. É algo que muitas das nossas startups não tinham tido acesso ainda. Isso foi incrível e eu acho que a gente pode ter versões pockets que pode estar acontecendo durante o ano até culminar num grande evento como esse. Isso é muito bacana. E para finalizar, a gente também percebe o abraço de toda a sociedade, da imprensa, de outros atores, entendendo que esse evento é do Ceará. É um evento que nos traz orgulho de falar de inovação sem deixar a desejar nada para ninguém. Então, não são só os grandes centros como São Paulo, né, Florianópolis, que tem essa bagagem de falar de inovação. O Sebrae, sim, está entrando, né, para o topo dos grandes centros que oferece realmente eventos como esse, que traz tudo que é de melhor, de vanguardista para o setor de inovação. É o Ceará Tech Summit, a gente pode dizer, sem falsa modéstia, que é o maior evento de tecnologia e inovação do Norte e Nordeste e já se configura entre talvez os principais ali, 2 ou 3 do país
E também está ali no calendário também internacional. A gente acredita, sim, que tem gente olhando para o Ceará Tech Summit lá de fora também. Ó, com certeza a gente precisa voltar. Agora, antes de finalizar, ele não termina aqui, né? É continuado, porque tem aí muita coisa para levar para casa e negócios por fazer. Geram muitas demandas, né? É. Encontros como esse geram demandas, e aí depois a gente realmente, o Sebrae, ele tem um orçamento que é para justamente atender essas demandas que vão surgindo das necessidades das empresas. E o que a gente faz é trabalhar o ano todo para que eles se preparem para estar no evento, né, como esse. E a gente sabe que um evento que trouxe quase 30 mil pessoas, como esse, que mais, né, que dobrou em relação ao público do ano passado, com a estrutura que teve e com a divulgação que a gente proporcionou, ano que vem eu não sei se a gente vai ter espaço suficiente para receber tanta gente que vai nos procurar. Mas o feedback foi altamente positivo de todo mundo que participou, das pessoas que a gente trouxe, e a gente já está preocupado em estar atendendo ao mesmo nível que a gente está oferecendo no evento, as perspectivas e as expectativas que a gente proporcionou trazendo eles para cá. Bom, essa é a Elisângela Mello, articuladora do escritório do Sebrae do Cariri. E aqui, Cleverson Carlos, articulador do escritório do Sebrae do Sertão Central. Eu queria que você falasse aí, né, desse futuro ainda. O futuro são muitas demandas, como mencionado pela Eli, bons projetos, inclusive algumas conversas, né? Já com a perspectiva de outros ambientes que nós podemos pensar para o Ceará Tech Summit, talvez de ampliação. Minha preocupação é dizer onde é que vai caber, né? Ontem e hoje nós percebemos um alto volume de pessoas. Eu acredito que nós tenhamos passado aí nos 2 dias, né? Ontem, tranquilamente, nós ultrapassamos 6 mil pessoas. Hoje eu acho que deve ter chegado perto desse público também, ou um pouco maior. E aí vamos ter que aumentar aqui o centro de eventos para poder caber todas essas outras ideias, né? E assim, a gente sai de verdade com a missão cumprida, né? Além de oportunizar para as startups, para os investidores, para o público visitante, negócios, interações, a gente consegue também consolidar a marca do Sebrae, né, como um dos principais atores, né, um ator que junto com toda a sociedade, junto com os outros parceiros, consegue movimentar o que movimentou durante esses 3 dias do Ceará Tech Summit. Então, vamos sair daqui com a responsabilidade de fazer algo muito maior no próximo ano. Vamos ter que envolver muito mais gente, né, para que a gente consiga ter aí o sucesso que foi o evento esse ano. Cleverson Carlos, Elisângela Mello, muito obrigada pela participação aqui no Conect Cidade. Fernanda, foi um prazer. Eu achei incrível toda a programação que vocês apresentaram durante esses 3 dias. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Parabéns aí pela sua condução, né? E a gente do Sebrae se colocar à disposição daqueles que querem investir, querem desenvolver seus negócios. Contem com a gente. E parabéns aí ao Grupo Cidade por essa iniciativa dentro do Ceará Tech Summit. É isso, gente. A gente já termina aqui o Conect Cidade com a contagem regressiva para o próximo Ceará Tech Summit do próximo ano. Durante esses 3 dias, nós estivemos aqui com o Grupo Cidade de Comunicação, fazendo os podcasts Conect Cidade, apresentando palestrantes, startups, conversando com as pessoas do Sebrae também, apresentando ideias, e foi muito bom estar aqui. Fiz parceria com a Bianca Saraiva. No primeiro dia, Tiago Lima também estava aqui. Tem uma equipe grande trabalhando por trás das câmeras, cuidando de toda a operação técnica. E aí também fizemos 3 edições do Pan News em Revista na Jovem Pan News Fortaleza. Então foi uma experiência fantástica estar imerso aqui no Ceará Tech Summit. Então é isso, a gente se despede. Tchau!